Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Perguntas e Respostas. Então você deixa a tua pergunta aí, depois se você tiver alguma dúvida relacionada ao coração, você deixa a tua dúvida aqui na descrição, que eu vou escolher as perguntas depois para dar continuidade. Lembra daquela primeira série? A gente fez aquela primeira série que foram 20 vídeos que eu respondi a grande parte dos questionamentos e agora a gente chegou na série número 2. A gente vai dar continuidade, né, à nossa série Perguntas e Respostas. Então você deixa a tua pergunta aí e eu respondo aqui. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá? Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então a gente vai dar continuidade à nossa série Perguntas e Respostas. Você deixou tua pergunta lá no Facebook, você deixou tua pergunta lá no YouTube, você deixou tua pergunta no Instagram. Eu compilei aqui as perguntas e vou responder cada uma delas. Para quem não sabe, eu tenho o canal do Telegram também, em que todas as quartas-feiras, eu vou deixar o link aqui embaixo, todas as quartas-feiras, às 17h15, eu deixo aberto o canal das 17h15 às 17h30. Então quem entrar lá vai ter acesso e consegue perguntar, eu respondo todo mundo. Então você que está reclamando que eu não respondo as perguntas, o doutor não responde, o doutor não me ajuda, entra lá no Telegram, que quarta-feira, religiosamente, das 17h15 às 17h30, vai estar aberto o canal para você deixar a tua pergunta, eu não deixo de responder ninguém. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a primeira pergunta? Márcio Gonçalves. Doutor, estava vendo um vídeo seu que fala sobre consulta online. Mas consulta pela internet pode fazer e dá mesmo certo? Pensei em agendar, mas tenho medo de não dar certo. Márcio, consulta via telemedicina é como se fosse uma consulta convencional. Como se eu estivesse aqui cara a cara com você e a gente batesse um papo, né? Mas não é só isso. Eu vou fazer uma consulta tradicional. Eu vou saber quais medicações você toma, quais são os seus antecedentes pessoais, quais são as suas queixas clínicas, bolar um raciocínio diagnóstico, né? A única coisa realmente que a gente não faz é o exame físico. É comprovado que no atendimento em telemedicina a gente consegue resolver de 90 a 95% dos casos. É claro que se eu atender você e por um acaso, né, tiver que ter a consulta com um cardiologista via presencial, o que acontece com a grande minoria dos casos, eu vou te orientar, né? Mas na consulta via telemedicina, além de bolar um raciocínio diagnóstico do que está acontecendo com você, eu posso prescrever medicamento, eu posso solicitar exames, eu posso emitir atestado, enfim, é uma consulta clínica normal. A metodologia que a gente usa, o site que a gente usa é o site do Dr. Alia. O site do Dr. Alia é totalmente criptografado, então as conversas não ficam salvas, né? Ele é totalmente codificado, você não precisa instalar aplicativo nenhum para ser atendido. Né? Eu vou mandar um link ali via WhatsApp ou via SMS, você clica nele, eu já apareço aí no teu celular. Então o que você precisa ter é um celular com câmera e uma boa internet, porque a internet 4G muitas vezes ele não é tão boa. Então o Wi-Fi de casa mesmo, tiver ali 10 megas para cima, já vai conseguir fazer uma consulta perfeita, assim, com a imagem muito boa, tá? E como eu disse nos outros vídeos, né, tem atendido gente de todo o Brasil. Então todos os estados, já atendi gente até do Acre, de Rondônia, enfim, principalmente aquelas regiões, né, que tem maior dificuldade de, às vezes, marcar consulta com um cardiologista, ou se quer ter uma segunda opinião, né, que eu também sou especialista em marca-passo, enfim, mas estamos sempre à disposição e com certeza o resultado vai ser satisfatório, fique despreocupado, tá bom? Claro que se você já tem o teu cardiologista aí que você segue, que você confia, mantém um acompanhamento aí com ele, né? Esse atendimento é mais para aquelas pessoas que estão sem opção de agendar com um cardiologista na região, né? Aí, para isso, desde o início da pandemia, foi março de 2020, né? Em que o ministro da Saúde, na época, autorizou o atendimento via telemedicina. Que agora é um atendimento que não tem volta, né? Mesmo depois do fim da pandemia, não vai acabar os atendimentos em telemedicina, que é um atendimento já consagrado em países de primeiro mundo, e que está sendo implementado agora no Brasil. Tá bom? E qualquer coisa a gente faz, a Clinic Eno faz o atendimento via telemedicina, eu vou deixar o link
para o agendamento na descrição. Vamos lá. Vamos lá. Umbrilina da Silva. Olá, doutor Roberto. Sou aqui de Belém do Pará. Aqui o atendimento SUS é complicado. Eles não explicam direito para a gente as coisas. Tenho uma dúvida. Como saber se meu coração é fraco? Tem algum exame para ver isso? Tá. Você vai ver o vídeo meu, vou deixar aqui no card, o vídeo que eu falo sobre sintomas de coração fraco. Né? Não sei se você chegou a ver ou não. É um vídeo até que foi muito bem visualizado. Depois eu vou deixar aqui. Né? Mas como é que você vai saber que se o seu coração é fraco ou não? Você vai procurar um cardiologista. Né? Muitas vezes, na própria conversa, na própria anamnese, já é possível fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Mas quais são os sintomas? A pessoa começa com aquela fadiga, aquele cansaço, que depois evolui para falta de ar. Depois, quando o paciente deita, a falta de ar pode piorar. Ou se a insuficiência cardíaca for mais do lado direito, ele pode inchar as pernas, ter o edema de membros inferiores. No exame físico, a gente vê que tem o que a gente chama de estase jugular, a veia fica saltada, dependendo da angulação que a gente deixa o paciente. Enfim, na própria anamnese, ali, numa boa conversa, avaliando ali os fatores de risco e a sintomatologia do paciente, já é possível a gente ter uma ideia do diagnóstico, às vezes até fechar o diagnóstico, né? Mas um exame que avalia bem essa questão da insuficiência cardíaca, um exame mais básico, é o ecocardiograma. O que é o ecocardiograma? É o ultrassom do coração, né? Então o médico vai com um aparelho de ultrassom, ele desenha todo o coração, o tamanho do coração, o tamanho da musculatura do coração, o funcionamento, se está adequado, tanto de contração como de relaxamento do coração, avalia já as 4 válvulas, válvula aórtica, mitral, tricúspide, enfim, avalia todas as válvulas se estão normofuncionantes, consegue ver a fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? Toda vez que o coração bate, tem que sair pelo menos 55% de sangue lá do ventrículo esquerdo. Então a pessoa que tem insuficiência cardíaca com o coração fraco, a insuficiência cardíaca sistólica, ela tem a fração de ejeção mais baixa. Então fica lá, toda vez que o coração bate, sai 20% só de sangue do ventrículo esquerdo. Então é um sinal de, né, que realmente a pessoa está com insuficiência cardíaca. Então, de exame complementar seria o ecocardiograma. Mas na própria consulta clínica, já é possível praticamente ter certeza se o paciente tem insuficiência cardíaca. Você, né, com os anos de prática, eu estou já há 14 anos atuando nessa área de cardiologia, a gente, muitas vezes o paciente vem entrando na sala, assim, a gente já fala, esse paciente tem problema no rim, esse paciente tem problema no fígado, esse paciente provavelmente tem insuficiência cardíaca, a gente já começa a ver o perfil, o biotipo do paciente e começa a caracterizar. Mesma coisa, eu lembro que depois de muito tempo atendendo em UTIs, atendendo em plantão de cardiologia, aquele paciente que a gente olhava lá de longe, no final do corredor, que estava realmente infartado, a gente já conseguia, pô, esse paciente realmente está infartando. Ele está quietinho, com a mão no peito, segurando aqui, está pálido, sudorese fria. Diferente daquela pessoa que chegava ali com um transtorno do pânico, né? A gente chega gritando, espalhafatoso, a dor é de característica diferente, enfim. Depois de muita prática, a gente vai pegando aí os trejeitos. É claro, né, que o cardiologista ele tem que seguir todo um protocolo. Por isso que é bom cardiologia. Cardiologia, aquela pessoa que estuda, o cardiologista que realmente estuda, tudo é baseado em evidência. Porque a cardiologia é uma das especialidades que mais tem estudo com um grande número de pessoas. Porque você imagina, 1/3 das pessoas morrem de doenças cardiovasculares. Teria que ser realmente a especialidade mais estudada, né? Que é a especialidade que a gente tem a obrigação ali de salvar a vida, né? Então, graças a Deus, a cardiologia é uma área que tem grandes estudos, então a gente tem livros e livros, diretrizes e diretrizes para seguir, para não cometer equívocos, né? Tá bom? Vamos lá, Altair de Souza. Caro doutor Iano, vejo todos os seus vídeos, mas muitos deles não chegam aqui para mim. Essa questão é aquela questão do sininho. Clica no sininho para receber a notificação que aí vai chegar todo o vídeo, tá? Vi que o senhor falou em um vídeo que tem alimentos que desinflamam o corpo. Queria entender melhor isso. Como é que funciona? Depois você vai... então você viu, né, meu vídeo. Para quem não viu, vou deixar o vídeo no card dos alimentos anti-inflamatórios. Porque você imagina aquele organismo inflamado, aquele organismo cheio de citocinas, né, que vai inflamar suas artérias do coração, que vai inflamar o seu corpo como um todo, que vai te deixar doente, isso não é bom. E a gente sabe que a gente é o que a gente come. Então você comer comidas mais próximas do natural, né?
são as frutas, os legumes, coisa não processada, coisa não industrializada, coisa sem gordura hidrogenada. É isso que vai deixar o teu corpo mais desinflamado. É usar mais temperos naturais, né? Cúrcuma, cominho, próprio alho, alecrim, enfim. Depois você vai olhar meu vídeo lá e vai ver todos não, mas alguns dos anti-inflamatórios. Pois é, até uma boa ideia. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre outros anti-inflamatórios naturais. Mas é o que que médico, um colega meu uma vez me disse, que você tem que desembalar menos e descascar mais, né? Porque aí você vai colher, vai comer coisas mais próximas da natureza. Isso vai proteger o teu corpo, vai proteger o teu coração. Tá bom, pessoal? Então acho que o vídeo de hoje é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas. Então deixe aqui nos comentários qual dúvida que você tem. Depois eu vou bolar novos capítulos com a tua pergunta, tá? Quem gostou do vídeo, não esquece de dar o like, inscreva-se no canal e não esquece, que nem eu falei, clica no sininho, porque você que não está recebendo um vídeo novo meu é porque ainda não se inscreveu ou porque ainda não clicou no sininho para receber todas as notificações. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.